Gentileza, se conseguir correr com os textos, beleza? Quero convidar você a meditar na palavra, na porção do Evangelho de João, capítulo 5, versículo 16, que apresenta Jesus como o Filho de Deus. Que evangelho tremendo! No Evangelho de João, nós aprendemos a respeito de um Pai, o Pai Celestial, seu amor por nós. E aprendemos a nossa posição como filhos, como viver como filhos, não como escravos. Amém? O Deus de toda a terra resolveu dizer que gosta que o chamemos de Pai, porque nós somos os seus filhos. João 15:16, só quero contextualizá-lo. Jesus, momentos antes, estava indo a uma festa. Olha só, indo a uma festa. Aí ele se desviou do seu caminho da festa e foi para um lugar onde havia enfermos. Ali acontecia algo sobrenatural. Em algum momento, as águas, ali no poço, no tanque, se moviam. As pessoas que caíam naquela água, primeiro era curada. E Jesus indo para uma festa, porque Ele é a própria compaixão, Ele é o próprio amor, e Ele se interessava e se interessa e sempre se interessará pela vida dos homens, porque Ele é a própria vida. Foi aquele lugar, e um homem foi curado num sábado, e o assunto não foi celebrar a cura do homem dos religiosos, mas o assunto foi questionar por que Jesus curou num sábado, um dia que não deveria se trabalhar. Então, na verdade, o fato do indivíduo ter sido curado, estar ali com uma necessidade, não era importante. O importante eram cerimoniais externos que para absolutamente nada serviam. E diante de todo esse contexto, Jesus aproveita para se apresentar como sendo o Filho de Deus e igual ao Pai. E diz assim no versículo 16: e por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Preste atenção nisso. Deus é um. Deus é Deus que nós não conseguimos explicá-lo, dizer de onde vem, para onde vai, quando começou, quando termina, seu tamanho. Se nós falarmos que Ele é tudo, nós o limitamos, porque Ele é mais do que tudo. Mas aqui, Jesus vem apresentar a Trindade. O próprio Deus, Pai, está dizendo que Ele tem um Pai que trabalha até agora e eu trabalho também. É aquela questão do tipo assim, não é? Eu sou pai, eu sou filho, eu sou irmão, eu sou esposo, eu sou avô. O que muda não é a quantidade de pessoas, mas a minha posição, a minha função. Entendem isso? Então aqui Jesus diz: meu Pai, ou seja, Ele mesmo. Mas é assim que Ele se apresentou, porque Deus nos amou de tal maneira que resolveu se tornar uma comunidade. Deus que ama, o Filho que se entrega e o Espírito Santo que convence o homem de toda essa obra. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado. Deixa o cara enfermo lá. Se der para curar na segunda, no domingo, na terça, na quarta, que se lasque. Isso é a religião. A religião é isso aí, dos homens, sem misericórdia, que fica com as questões externas, sem realidade interna. Então agora eles têm mais um outro problema. Ele não só quebra o sábado, ele não só quebra a lei, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Como é que pode? Judeus ficaram loucos com isso, mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo,
E ele vai se aprofundando. Que o filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o pai. Porque tudo quanto ele faz, o pai faz, o filho faz igualmente. Oh, que tremendo, não é, irmãos? Tudo que um filho faz, ele faz porque vê o pai fazer, segundo Jesus ministrou a respeito dele mesmo. As razões, versículo 20, porque o pai ama o filho. Porque o pai ama o filho. Não é o tema aqui dessa noite, mas eu quero parar, não é? Diante de uma semana tão difícil para nós brasileiros, diante de uma semana que passou tão difícil para a sociedade mundial, daqueles que têm sensibilidade, um pingo de sensibilidade, não é? Você ver, na minha opinião, até nem deveria ser transmitida aquelas imagens de um menino de 17 anos entrando em uma escola. Você ouviu falar alguma coisa do pai dele? Ouviu? Você viu a mãe dele sendo perseguida na rua, não é? Onde estava o pai dele? Onde estava o pai dele? Ou melhor, cadê o pai do pai dele? Ou mais, cadê o pai do pai do pai do pai dele? Cadê? Então Jesus vem aqui mostrar algo. Que os filhos, eles imitam seus pais. E agora nós temos aqui uma referência perfeita. E sobre isso que nós vamos falar. Porque a Bíblia diz em João 12, vocês que estão aqui sentados, que a todos quanto receberam esse Filho Jesus, Deus deu o poder a vocês de serem feitos filhos de Deus. Eu não sei se há. Eu não sei não. Eu tenho certeza que não há maior título, que não existe maior posição de um ser humano do que essa posição de poder dizer, eu sou filho de Deus. Por que você é filho de Deus? Eu sou filho de Deus porque eu creio que Deus me amou de tal maneira que entregou o seu Filho pelos meus pecados. E porque o Espírito Santo me fez crer, eu recebi um poder. Porque o fato de sermos nascidos naturalmente, segundo a Bíblia, não diz que somos filhos, somos criaturas. Porque filhos são todos aqueles que o receberam. Para se tornar filho de Deus, precisa ter um poder, um dunamis. Algo precisa acontecer. A fé iluminou o interior de vocês. Vocês começaram a ouvir o Evangelho, não é? E o Espírito derramou fé, e a gente está aqui nessa noite para celebrar esse momento tão importante. Porque o pai ama o filho, de acordo com o versículo 20, e mostra ali tudo o que faz. E ele, o filho, vai mostrar obras maiores do que estas, para que vocês fiquem maravilhados. E aí Jesus continua, versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Aí então vem Jesus mostrar por que Deus se encarnou na pessoa do Filho. Por que o Verbo se fez carne? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Mas João 1:14 diz que o Verbo se fez gente, se fez carne. Filipenses capítulo 2 diz que, mesmo sendo Deus, esvaziou-se da posição de Deus e foi encontrado em forma humana. Deus se tornou um ser humano e esteve aqui nessa terra para uma missão. Qual a missão? Vivificar os mortos. Esta foi a missão de Jesus. Trazer vida aos mortos. Por quê? Como assim, pastor Nadinho? Jesus veio para ir aos cemitérios? Aos velórios? Aos enterros?
Mais ou menos. Ele veio para ir aos cemitérios espirituais, aos velórios espirituais, aos sepulcros espirituais de uma humanidade que, de acordo com a palavra de Deus, sem o novo nascimento, está morta. A notícia do Evangelho, o Evangelho diz que quando nós nascemos de um homem e de uma mulher, fomos gerados no útero de uma mulher e nascemos. Do ponto de vista de Deus, quando nascemos, recebemos uma vida natural. Mas do ponto de vista de Deus, quando fomos concebidos, relação sexual entre um homem e uma mulher, nasce um ser humano, mas espiritualmente ele nasce morto, separado de Deus. Porque Romanos capítulo 5, versículo 12 diz assim: porque assim como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, assim a morte, ou seja, o pecado trouxe a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O homem nasce com uma vida natural, mas morto espiritualmente. E o ministério de Jesus veio para ressuscitar esse homem, restaurá-lo. Versículo 22 também diz que também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Versículo 24. Na verdade, era uma maneira de comunicação. Não é que você estava dizendo mentira, mas agora você continua dizendo a verdade, mas você vai para um nível em que essa verdade precisa ser tão sedimentada que não pode ser esquecida. Na verdade, vos digo que quem ouve, olha aqui, o processo de ressurreição de um homem que por causa do pecado nasceu morto espiritualmente. Romanos 3, 23, porque todos os homens pecaram e carecem da glória de Deus. Nós não pecamos porque aprendemos, nós pecamos porque nascemos pecadores. E o pecado separa o homem de Deus. O pecado não é o que nós fazemos, o pecado é o que nós somos. O que nós fazemos é consequência daquilo que somos. Romanos 6, 23 diz que nós, por causa do pecado, o salário. Então, a gente vive, e à medida que a gente vive, o homem peca, o salário do pecado, o ganho do pecado é a morte. João 10,10 diz que o diabo veio para matar, destruir e roubar. O diabo compareceu ao primeiro casal e enganou-os, mentiu para eles, eles acreditaram em mentira, que havia algo melhor do que fora da presença de Deus, e quando eles acreditaram nessa mentira, eles morreram espiritualmente. E agora Jesus vem, na verdade vos digo, que quem ouve, esse é o processo de restauração da vida do homem. Ninguém é regenerado, nascido de novo, e é necessário nascer de novo. Em João 3, Jesus tinha conversado com um homem religioso que reconhecia que Jesus fazia milagres, que o ensino de Jesus era bom, que ninguém ensinava, falava como ele, sinais e maravilhas. E Jesus disse para ele lá em João 3, para Nicodemos: em verdade te digo, Nicodemos, que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Na verdade te digo, Nicodemos, que se você não nascer de novo, não simplesmente pode ver, mas não pode nem entrar no reino de Deus. Aí ele falou: como que é esse negócio de nascer de novo? Vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Como assim? Vou ter que me tornar uma criança? Jesus disse: não estou falando de coisas naturais, estou falando de coisas espirituais. Na verdade, você, Nicodemos, precisa ser regenerado no teu espírito. Você precisa ganhar um novo espírito, um espírito regenerado para se comunicar com Deus, de acordo com João 4, porque Deus é espírito e importa que aqueles que se aproximam deles, se aproximem em espírito e em verdade. O que é a morte espiritual? É um homem que não tem a parte de si em si restaurada para se relacionar com Deus, e portanto ele é um escravo do pecado. Quem ouve? Vocês estão aqui para serem batizados porque alguém pregou o evangelho para vocês. Está lá escrito em Romanos: como vão crer? Como vão crer se não tem quem fale? Como a gente vai crer se não tem quem pregue? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a
palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. A fé que salva vem pelo ouvir. Assim também como a morte vem pelo ouvir. Assim também porque as loucuras vêm pelo ouvir. Imagina aquele menino, quero usá-lo novamente como exemplo, ele dizendo que as coisas que ele ouviu ao longo da sua vida gerou tanta morte no seu interior, na sua mente, se tornou uma pessoa psicologicamente perturbada, com ações demoníacas sobre a sua vida. Então o que ele ouviu gerou morte. Mas aqui está dizendo, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade. E é na palavra de Deus que nós descobrimos o projeto de Deus para as nossas vidas. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ou seja, crê no Pai, crê que o Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, não desistiu da humanidade, tem a vida eterna. Olha isso, gente. Deus nos criou para a vida eterna. Nós somos eternos. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Essa vida que a gente vive aqui na terra é só uma introdução daquilo que será a nossa eternidade. Um dia, cada homem vai iniciar a sua eternidade, seja com o Pai ou seja com o pai da mentira, mas todos nós viveremos diante de um Pai, ou o Pai da verdade ou o pai da mentira. E Jesus está dizendo que Ele encarnou e Ele veio aqui enviado pelo Pai para que por meio da palavra pregasse a sua palavra, que era Ele mesmo, para que quem ouvisse e quem cresce recebesse a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Nós estamos aqui para batizar esses amados. Do que trata o batismo das águas? O batismo nas águas trata de resolver a nossa eternidade. O batismo nas águas fala de céu. O que é o céu? O céu é Jesus. Porque se Jesus não estiver no céu, o céu não é céu, o céu é inferno. O céu é Jesus. Você pode dizer: o céu é Jesus. O céu é Jesus. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Ontem nós vimos aqui, os que estavam conosco, nós vimos lá em Gênesis, a partir do capítulo 6, que Deus viu toda a humanidade destruída. Viu o homem afundado no pecado. Gênesis 6, lá atrás. Nós estamos falando aqui há mais de 5.000 anos atrás, a humanidade já estava afundada no pecado. E Deus disse assim: eu vou mandar um dilúvio, eu vou destruir toda a carne, porque toda a intenção do coração do homem é maligna. Aí diz o texto lá que Deus achou um cara e falou assim: achei graça, não achei mérito. Achou Noé, não achou um cara que fazia as coisas certinhas, não. Não, achou graça, ou seja, Deus derramou um favor sobre a vida dele. E disse para Noé: Noé, constrói uma arca, porque eu vou mandar dilúvio sobre a terra. E toda alma vivente que estiver fora dessa arca perecerá. Está na Bíblia. Até eu brinquei com as pessoas: Nadinho, você acredita em arca? Acredito, está na palavra. Até brinquei, eu acredito que Jonas foi engolido por uma baleia. E se tivesse na Bíblia que Jonas engoliu uma baleia, eu também acreditaria. Porque Deus pode tudo. Ele é o Deus do impossível. Ele pode todas as coisas. Ele andou sobre as águas, Ele abriu o mar vermelho, Ele se tornou um homem, Ele restaurou a minha vida, restaurou a sua vida, Ele mudou a nossa sorte, Ele arrancou-nos do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele colocou o seu Espírito Santo dentro de nós e nós temos convicção plena que nós somos filhos dEle e que Ele é o nosso Pai e que nós temos comunhão com Ele e que Ele tem um propósito eterno para as nossas vidas. Amém? E aí, aquela loucura de Noé, até brincava com eles, aquela loucura: você está doido? Você está brincando que você vai lá naquela igreja, velho? Você é maluco? Como eles não sabem que igreja é a gente, ele fala: então você vai lá naquela igreja. Você é maluco, meu? Você está mudando de religião? Não está bom onde você está? Você é doido, meu? Quem está enfiando isso na sua cabeça? Aí você responde assim: o meu pai. Noé disse: Deus mandou eu construir uma arca, ele construiu a arca.
E a Bíblia diz que ele se tornou um apregoeiro da justiça. Ele saiu avisando as pessoas: olha, a arca está pronta, Deus vai mandar chuva, Deus vai mandar água, entra na arca que você será salvo. A Bíblia diz lá em Pedro que 8 pessoas entraram: Noé, sua esposa e seus filhos, enfim, 8 pessoas. Deus mandou a chuva, as águas desceram, o mundo todo foi afogado, e as mesmas águas que afogaram e trouxeram a morte para aquele que não crer, foram as mesmas águas que levantaram a arca e salvaram. Ou seja, pela água o homem é condenado porque não crê, e pela água o homem é salvo porque crê. Passou da morte para a vida. Todas aquelas pessoas estavam mortas espiritualmente. Quando elas entraram na arca, Deus mandou a chuva, a água que é a palavra, eles foram levantados. E aí Jesus disse assim: e eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Eu e você fomos levantados por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação. Olha aqui para mim, vocês que serão batizados. Eu sei que há muita expectativa no teu coração e da tua família. E provavelmente você vai ouvir, talvez amanhã você vai ouvir do teu esposo, esposa, pai, mãe, irmão, tio, patrão, sei lá, vão falar assim para você: eita, tá vendo? O que adiantou você batizar? Você continua o mesmo encardido. Não mudou nada. Não mudou nada em você. Queria pedir algo: não seja enganado. Não cobre mudança de você porque você foi batizado. Batismo não é isso. Batismo é uma declaração de fé. Batismo nas águas é uma declaração de fé externa, de uma fé que está dentro de mim para a salvação, para a vida eterna. O batismo não muda simplesmente os meus hábitos, ainda que eu ganhe uma nova natureza e nasço de novo. Mas a partir daí, eu preciso ser batizado no fogo. Porque o batismo nas águas me coloca na vida eterna. E eu quero dizer para você, porque você confessa Jesus, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que se entregou pelos seus pecados, se fez propiciação pelos teus pecados, você tem a vida eterna. E não foi eu quem disse, foi Jesus quem disse: aqueles que o Pai me deu, de maneira nenhuma eu vou lançá-los fora, são filhos e filhos para sempre. Se vai viver como um filho obediente ou desobediente, é um outro assunto. Por quê? Porque depois nós precisamos do batismo no fogo. O batismo nas águas é para o céu. O batismo no fogo é para nós implantarmos o reino do céu na terra. Por isso que depois de Jesus ser batizado, Jesus lá em Mateus capítulo 3, versículo 11, o apóstolo João disse assim: eita, vem lá Jesus, esse aí eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias, eu batizo com água, mas ele vai batizar vocês com fogo. Quero repetir, não esqueça disso. Vocês não estão sendo batizados para viver uma justiça humana agora. Vocês estão sendo batizados porque vocês estão declarando que toda a culpa que vocês tinham, que toda a condenação que vocês tinham, que toda a mentira que vocês tinham, que todos os delitos que vocês cometeram, que os condenou, Deus colocou sobre o seu Filho. Deus pegou toda a culpa, todo o pecado, porque está escrito na Bíblia: toda alma que pecar, essa morrerá. Deus pegou o seu Filho e se tornou um sacrifício em substituição, primeiro pelo meu e pelo teu pecado. Segundo, ele se torna a nossa dor, ele se torna o nosso sacrifício. Ele pega e assume a parte mais difícil de ir para o Calvário e diz assim: eu te incluo e torno você uma pessoa inocente, eu me coloco no seu lugar. Por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14: um morreu por todos, logo todos morreram, e eles morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 3, versículo 21 diz que há uma justiça
Vocês estão aqui nessa noite para cumprirem uma justiça. Qual a justiça? A justiça da fé. A justiça da fé diz que eu não tenho justiça nenhuma. A justiça da fé diz que eu não posso agradar a Deus por mim mesmo. A justiça da fé diz que eu não posso fazer nada para ser salvo. As minhas boas obras, a minha fidelidade à minha esposa, o meu caráter de pagar as contas, de dizer sim, sim e não, não, de não matar, de não roubar, isso é a justiça dos homens. Mas a justiça diante de Deus é que todo homem pecou e está condenado, e nós estamos aqui para nos batizar, para declarar: eu não tinha condições de me apresentar diante de Deus como um justo, mas Ele pegou o seu filho se apresentou como justo no meu lugar, e Ele me justificou, e agora eu estou inocente diante dEle. É por isso que nós vamos nos batizar, é por isso. Não há mérito em nós, só há mérito no Filho, no Senhor Jesus Cristo. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Por isso que o batismo nas águas é isso. Nós vimos ontem juntos aqui o texto extraordinário, maravilhoso de Romanos capítulo 6. Nós somos batizados na sua morte. O nosso primeiro batismo foi o batismo da cruz, quando nós fomos incluídos na morte do Senhor. Depois de sermos incluídos na sua morte, diz assim: tendo sido sepultados com Ele pelo batismo. O que você faz com um morto? É duro falar isso, mas é um fato. Por mais que você ame, o que você faz com um morto? Você enterra o morto. Você enterra o morto. Por isso o batismo nas águas é uma declaração de sepultamento. Você reconhece que morreu juntamente com Cristo. Você vai declarar ao descer as águas que você está sendo sepultado juntamente com Jesus. Foi sepultado juntamente com Ele. A coisa já aconteceu. Você só está declarando agora o teu sepultamento. A morte do velho homem, louvado seja o nome do Senhor. A morte do condenado. Mas aconteceu um milagre, porque assim como nós fomos batizados na sua morte, sepultados juntamente com Ele, diz o texto de Romanos capítulo 6, que assim como Ele ressuscitou dos mortos, nós ressuscitamos com Ele em novidade de vida para uma nova vida. Que nova vida? A vida que o Espírito Santo agora habita em mim e em você, e a obra do Espírito Santo agora é nos aperfeiçoar para que sejamos uma testemunha aqui na terra. Mas no assunto nessa noite não é o céu na terra através do batismo no fogo, é o batismo nas águas. Quem crer e for batizado será salvo da condenação eterna. Mas quem não crer já está condenado. Mas o Espírito Santo derramou fé no coração de cada um de nós. Eu creio que na nossa existência, do nosso nascimento, até a nossa morte para aqueles que estão sem Cristo, e dormir para aqueles que estão em Cristo, ou até a vinda de Jesus, se isso acontecer antes, a decisão mais importante da vida de uma pessoa, o ato mais importante, o cerimonial mais importante, antes do casamento, antes de tudo, tipo de trabalho, quem você vai ser, é crer e ser batizado para ser salvo. Batismo nas águas é uma declaração não de que eu vou me tornar uma pessoa melhor, mas batismo nas águas é uma declaração que a graça de Deus é suficiente para me salvar. É favor e misericórdia de Deus, amém? Então se disserem assim para amanhã para você, mas nada mudou em você, você diz assim: mudou sim. Sabe o que mudou em mim? A minha identidade. Eu era filho do diabo, agora eu sou filho de Deus. Deus começou uma obra em mim, Ele vai aperfeiçoar a obra, vai durar até aquele dia. Mas você não venha não, Satanás. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 3, que quando Jesus ouviu que Ele era o Filho amado, quando Ele saiu do batismo, em Mateus 4, Ele foi para o deserto para ser batizado no fogo. Satanás se apresentou para Ele e disse assim: se você é o Filho de Deus, não aceite dúvidas. A dúvida não vem de Deus. Você não se torna um filho de Deus porque você merece.
Você não se torna um filho de Deus porque você é uma pessoa boa. Você não se torna filho de Deus porque agora você vai mudar o tipo de desodorante, vai colocar uma Bíblia debaixo do braço ou uma Bíblia dentro do bolso, que é o celular, que já mudou também isso aí. Você se torna filho de Deus, sabe por quê? Porque por misericórdia e graça, o Espírito Santo fez você crer que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E você creu que você era o maior entre os pecadores. E quando você viu a sua condenação e a sua miserabilidade, você olhou para Jesus, o autor e consumador da sua fé, e você disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele estendeu as suas mãos e disse: é lógico que eu tenho misericórdia, porque eu sou a misericórdia. Vem, filho amado. Isso é batismo nas águas. Isso é nova vida. E eu quero terminar. Eu ia para João 6 falar que Jesus é o pão vivo que desceu do céu, que quem comer da sua carne e beber do seu sangue tem a vida eterna. Dá só para ler. Mas eu quero ler um outro versículo aqui de João 5 que diz assim, 39. Examinai as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna. Dá para colocar esse texto aí, amigão? Por favor. João 5,39. Examinai as Escrituras. O que são as Escrituras? Documento. Não é assim? Você não tem uma escritura de propriedade? Você não tem lá um documento registrado? Então, é um documento de posse. A palavra de Deus é um documento que nós precisamos tomar posse de tudo que diz a respeito. Tudo que diz lá, sabe? Metragem, aquele terreninho que você comprou, do lado esquerdo, do lado direito, 10 na frente, 50 no fundo, não é escritura, você fica lendo tudo. Pois é, você quando examina as Escrituras, olha lá, ó, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. As Escrituras nos dão testemunho de que Jesus é o meio pelo qual nós temos a vida eterna. E eu só quero terminar de maneira muito rápida e objetiva, ler algo em João capítulo 6 com vocês. Versículo 48, queridão. Põe aí para nós, e a gente vai celebrar batismo nas águas. Vida eterna com Deus, amém? Amém? Diga assim: batismo nas águas resolve a questão do céu. Batismo no fogo resolve a questão na terra. Eu ser um instrumento para a implantação do reino dos céus na terra. Lindo demais, não é? Olha Jesus dizendo: eu sou o pão. É uma analogia, ok? Ai, Jesus, um pão. Ainda que Jesus fosse um pão, não é? Mas não é isso aí. O pão é o quê? Quando a gente lembra de pão, é aquilo que é necessário para manter a vida. Eu sou o pão da vida. Você pode ler em voz alta? Como você está falando a respeito de Jesus, não a respeito de você, como é que você leria esse texto? Jesus, tu és o pão da vida. Você pode confessar isso com a tua boca agora? Pode fazê-lo melhor novamente? Que maravilha, vai, versículo 49. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Jesus está falando para os caras. Os caras estavam atrás de Jesus porque ele tinha multiplicado os pães. Aí ele aproveita a situação para falar que ele é o pão da vida. Morreram. Versículo 50. Por gentileza. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Que maravilha. Vamos entender melhor. Vai em frente. Eu sou, aí Jesus começa, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão,
ou seja, se alguém aceitar, se alguém receber esse pão, olha o que está dizendo sobre vida, pessoal. Olha o que nós estamos fazendo aqui hoje. É algo poderoso, é algo maravilhoso. Eu costumo dizer que crente que tem o discernimento do que seja batismo nas águas, ele não falta em encontro de batismo, porque é tão extraordinário, é tão glorioso ver o que acontece, o mundo espiritual se movendo, porque quem come desse pão viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Jesus está falando assim: eu vou me tornar um sacrifício, eu vou para aquela cruz, eu vou através da minha morte, através da minha entrega. A Bíblia diz em Gálatas que Cristo se fez maldito por nós, porque maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Ou seja, Jesus recebeu o que nós merecíamos, a morte da cruz, Ele assumiu, e Ele deu-nos aquilo que nós não merecíamos, a vida eterna nele mesmo. Isso é a graça, esse é o favor de Deus por nós. Versículo 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne e comer? Gente que não tinha entendimento espiritual: vou comer carne humana, que eu sou? Canibal? Não, Jesus estava falando de aceitar o fato da cruz, de crer na cruz, de crer no sacrifício do seu sangue derramado, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Vocês, ao descerem as águas do batismo, hoje vocês estarão dizendo: Cristo entregou o seu corpo pelos meus pecados, entregou o seu sangue, derramou o seu sangue para me comprar para Deus. Por isso que Pedro disse assim: não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que você foi comprado de uma vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. Isso é tremendo, ok? Mais um pouquinho. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não aceitar morte na cruz, não crer. Por isso que Paulo disse: longe de mim seja gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Longe de mim, porque a cruz resolve a questão desse homem desgraçado. Na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. É vida o assunto. Versículo 54 tem: quem come a minha carne, quem recebe o sacrifício que eu faço em favor de, e bebe meu sangue, tem a vida eterna. Diga para quem está do teu lado aí: porque o Espírito Santo te fez crer na morte, na entrega de Cristo em teu lugar, tem a vida eterna. Olha lá, ó. E se Jesus não voltar antes, porque a gente pode ser arrebatado e desaparecer hoje, mas se isso não acontecer, vocês forem lá no velório, chorar: gente boa, cara legal, tadinho, acabou. Não acabou não, está dormindo, porque crente não morre, crente dorme. Diz o texto: eu o ressuscitarei no último dia. Quando será o último dia? O último dia será o primeiro dia da nossa eternidade. Viveremos com o Senhor para sempre, em